Sempre que a gente vai fazer uma cerveja nova, é comum recorrer ao guia de estilos para pelo menos saber o que as outras pessoas entendem como sendo aquele estilo. A gente não precisa ficar preso ao guia, a gente pode fazer nossas interpretações, a gente pode fazer nossas adaptações, mas é muito, muito bom saber o que outras pessoas entendem que é o estilo que a gente quer fazer. E aí a gente pode tentar chegar no que é aquele estilo de verdade, do que o mundo espera que seja aquele estilo. Então, a gente vai recorrer aqui ao guia de estilos BJCP 2015, que é o guia de estilos mais atual que a gente tem. A gente tem a opção de escolher outros guias de estilo, por exemplo, o BA, a gente chegou a falar do BA, do Guia de Estilo da Brewers Association, um guia de estilos bem curtinho, bem objetivo, mas o BJCP é o guia mais utilizado e a versão 2015 é a versão mais atual, embora já esteja bastante desatualizado frente à cena cervejeira atual e provavelmente no próximo ano ou no próximo já vamos ter mais uma atualização ali do BJCP. Então, o estilo que a gente vai fazer hoje é o estilo Cream Ale, é o estilo 1C. Então, deixa eu voltar aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou procurando ali na barra de busca. Então tá aqui, ó, Cream Ale, estilo 1C. Vou dar um Enter de novo, buscar o 1C. Chegamos aqui no estilo Cream Ale. Como eu já falei, né, algumas vezes, tem algumas coisas que eu não gosto muito no BJCP. E a gente já vai começar vendo uma das coisas que eu não curto tanto assim logo de começo aqui. Porque qual que é o objetivo do guia de estilos? O objetivo do guia de estilos é te dar noção, te dar recursos para você entender como é a cerveja, como é aquela cerveja que você quer fazer, como que naquele guia a cerveja é classificada. Então, como que isso aconteceu, né? Acho que eu já até falei sobre isso. Houve um movimento onde as cervejas não eram categorizadas, mas um grupo, algumas instituições começaram a falar: bom, aqui faz cerveja desse jeito, desse jeito, desse jeito, tem essas características, são todas muito parecidas, então aqui é um estilo, aqui é outro estilo, aqui é outro estilo. Ah, lá chamam de stout, lá chamam de porter. Então foi-se feito um trabalho extensivo sobre essa categorização e agrupamento. O que é uma stout, o que é uma porter, o que é uma cream ale, o que é uma IPA. Então, aqui a gente vai começar, né, vendo o estilo cream ale. Sempre que a gente vai utilizar o BJCP, ele começa com uma impressão geral, um resumo da cerveja, fala sobre o aroma, fala sobre a aparência da cerveja, fala sobre o sabor, fala sobre a sensação na boca, e sabor e sensação na boca são coisas diferentes. Sabor é basicamente o que a gente consegue sentir com a língua e com os receptores retronasais que a gente tem atrás da boca. E sabor é algo, e sensação na boca é algo mais tátil, é algo que, por mais que a gente sinta na boca, é algo que a gente conseguiria de alguma forma sentir em qualquer sensação tátil. Então, por exemplo, a efervescência, né? A carbonatação, a gente consegue sentir com a boca, a gente consegue sentir de certa forma com o dedo também. É, a sensação de adstringência, que é uma sensação mais. Não necessariamente não é um sabor, é uma sensação. Então, essa é a diferença. O corpo, né, se a cerveja é viscosa ou se a cerveja é aguada, a gente consegue sentir tanto com a boca como consegue sentir com a mão. A gente, né, claro, com a mão muito, muito, muito menos sensível, mas consegue. Alguns comentários e alguns ingredientes característicos. Para muitos estilos é muito boa a descrição. Para outros estilos eu acho que fica um pouco aquém do esperado. E lembrando que essa tradução aqui é uma tradução feita pela Acerva Mineira, que é uma instituição sem fins lucrativos de cervejeiros aqui do Brasil, no caso em específico de Minas Gerais. Então a Cream Ale, estilo 1C, vamos ler exatamente como se a gente estivesse lendo o estilo pela primeira vez e como se eu fosse fazer uma cerveja, mesmo com estilos que eu tenho certa familiaridade, sempre que eu vou fazer, eu dou uma lida no BJCP. Então, impressão geral, uma cerveja americana limpa, bem atenuada e saborosa. Ó, começa aqui nas subjetividades, né? O que é saboroso? Saboroso para mim pode não ser saboroso para você, mas a gente vai ver, né? Eu já explico um pouco melhor esse termo. Talvez o BJCP ele ajuda até mais quem já tem certa familiaridade com cerveja, com os contextos. Mas vamos lá.
qual que é o objetivo dela? Tipicamente para se refrescar enquanto você corta a grama do jardim. Isso já não lembra alguma coisa para vocês? Lembra nossas cervejas comerciais, as cervejas produzidas em grande escala. Fácil de beber, refrescante, com mais corpo que as tradicionais lagers americanas. Então, existe nos Estados Unidos, né, ou começou nos Estados Unidos, existe muito aqui no Brasil também, o movimento de fazer cervejas cada vez mais leves, mais limpas, mais neutras, até ficar aquelas cervejas aguadas, sem gosto de nada, que você tem que tomar extremamente gelada porque ela é até meio ruim, né? Então, a Cream Ale ela é uma versão dessas cervejas, dessas chamadas American Light Lagers, só que mais encorpada, mais saborosa, mas mesmo assim ainda muito parecida. Então, seria similar, seria uma versão ale das similares cervejas mais premiums que a gente tem no mercado hoje. Cervejas produzidas em grande quantidade, só que cervejas mais premium. Isso é uma cream ale, com a diferença que em vez de ser uma lager, é uma ale. Então, voltando aqui, né? Então essa saborosa aqui está se referenciando a isso. Então a gente consegue ter uma ideia geral do que é a cerveja agora, se a gente não conhecesse o estilo, né? Eu já falei do estilo antes, é um estilo bastante popular, acho que muita gente já deve ter ouvido falar, mas esse é o oficial, pelo menos pelo VJCP. Então, vamos lá, aroma. O que a gente espera? O que a gente tem que buscar nesse aroma? Notas de malte de médio a médio baixo, então ela não pode ser muito, muito maltada, então, tem que ser uma cerveja mais leve, já é característica, né? Cerveja leve, cerveja mais neutra, uma cerveja mais sutil, com um aroma doce semelhante ao milho. De onde vem esse aroma doce semelhante ao milho? Vem basicamente do cozimento dos cereais. Não precisa ter necessariamente milho, tá, gente? Você não precisa pôr milho na cerveja para dar um aroma similar ao milho. Até porque o ato de colocar milho na cerveja, normalmente colocado como já açúcar de milho, não traz gosto de milho nenhum. Então, basicamente o que a gente vai utilizar aqui são maltes mais claros para conseguir atingir esse objetivo. Ou tentar fugir desse objetivo e tentar não ir no OBJCP, né? Então, continuando aqui, estão permitidos níveis baixos de DMS. A gente falou lá, né, sobre DMS na evaporação dos voláteis. E por que fala aqui níveis baixos de DMS? E aí correlaciona até com esse aroma de milho um pouquinho. O DMS, o aroma de vegetal cozido, que ele vem da conversão de um precursor chamado SMM durante a fervura. E esse precursor está muito presente em maltes mais claros. Quanto mais claro o malte, maior a quantidade desse precursor. Então, esse precursor ele vai dar o aroma de vegetal cozido, de milho cozido na cerveja, e ele é permitido em baixa quantidade, porém não necessário. Então, tem certa correlaçãozinha aqui do malte mais claro com o DMS. A gente pode fugir disso daí, embora o guia que ele fala com aroma semelhante a milho, se fala aqui, tem que ser necessário se você quiser fazer ir num concurso e tirar uma nota boa. Isso que a gente tinha que dar uma olhada na versão em inglês aqui para ver se a tradução está bem precisa, se é necessário mesmo. Bom, continuando aqui, aroma de lúpulo de médio baixo a nenhum. Então pode ter aquele aromazinho de lúpulo ali sutil, até não tão sutil assim, médio baixo já dá para ter uma boa noção do lúpulo que está ali dentro, a nenhum. Então, nenhum, como uma cerveja comercial, normalmente não tem aroma nenhum de lúpulo. Pode ser de qualquer variedade, então pode ser lúpulo desde lúpulos mais cítricos até lúpulos mais terrosos, mais condimentados, mais comuns de cervejas alemãs. A gente pode ir por esses dois caminhos. Então, condimentados e herbais são os mais comuns porque é o que realmente lembra as cervejas comerciais, as cervejas mais populares. Em suma, um aroma sutil, que não domina nem no malte nem no lúpulo, e baixos ésteres de frutas são opcionais. Ésteres vêm da onde? Ésteres vêm da fermentação. Então, a gente pode ter uma quantidade baixa de éster ou pode ter nada, porque eles são opcionais. Então a gente vai tentar ir em tudo baixo, éster baixo, malte baixo, lúpulo baixo. Tentar fazer realmente uma cerveja bastante neutra. A cor, bastante fácil, né? A aparência, na verdade, bastante fácil. Cor amarelo palha a moderado ouro, então a gente vai tentar deixar ela bonitona, douradinha ali, quase chegando no ouro, mas normalmente mais claras. A gente não quer fazer a mais clara de todas, a gente quer deixar uma cerveja bonitona. Ou não, vamos lá, vamos tentar bater certinho o estilo.
Colarinho de espuma baixa a colarinho de espuma de baixa a média formação, então o colarinho ele pode formar pouca espuma a formar média. Tem cerveja que a gente coloca no copo, ela forma uma quantidade enorme de colarinho. Não é o objetivo dessa cerveja. Essa cerveja, então, ela tem uma formação de colarinho, de espuma, né, de baixa a média. Carbonatação média a alta, então quanto mais carbonatação a gente coloca na cerveja, mais tende a ter essa característica de refrescante, a não ser quando a gente exagera muito, que ela fica super frisante, ela até atrapalha a sensação, a gente conseguir sentir realmente as características da cerveja. Então a gente vai para uma carbonatação média a média alta, com uma retenção razoável, a espuma ela tem que se manter por bastante tempo ali dentro, brilhante e cristalina. E essa é a parte difícil, fazer uma cerveja cristalina. Por que que é difícil? Não é difícil, na verdade, fazer uma cerveja cristalina, mas é, as técnicas que a gente tem são os auxiliares de clarificação e o tempo. Se você tem paciência, é muito, muito fácil fazer uma cerveja cristalina. Só deixar lá no fermentador decantando, com o tempo vai decantar. Bom, sabor normalmente reflete o que está no aroma. Então, sabor baixo a médio baixo, amargor de lúpulo. Sabor normalmente reflete o que está o aroma, menos sensações que só sentem a língua. Então, amargor só sente a língua. Então, sabor baixo a médio, amargor baixo a médio baixo. Lembrando, vai ser similar a uma cerveja comercial das boas, certo? Então, amargor não muito alto. Baixa moderada maltosidade e dulçor, mais uma vez, neutra, variando com a densidade e atenuação, geralmente bem atenuadas. Então, geralmente, a gente vai utilizar uma levedura que atenua bastante. Nem malte nem lúpulo dominam o paladar. A gente vai lendo aqui, vai ficando repetitivo, né? Porque tudo vai indicando que é uma cerveja que ela vai ter pouca característica de malte, pouca característica de lúpulo, pouca característica de fermentação. E aí, baixo ou moderado sabor de milho, mesma coisa, DMS opcional. O final pode ser um pouco seco, ligeiramente doce. Final é aquele sabor que vai ficar na sua boca depois que a cerveja, depois que você tomar a cerveja. Algumas cervejas mais doces vão deixar um final doce, umas cervejas mais amargas, mais secas vão deixar um final mais sequinho. Isso importa bastante. Um final bem equilibrado é muito importante para chegar num parâmetro bem subjetivo chamado drinkability, que é um parâmetro que diz quão fácil de beber é aquela cerveja. Então, a cerveja muito doce ela pode ser mais enjoativa. Uma cerveja muito seca ela pode também não ser tão agradável. Então, uma cerveja bem equilibrada ali, com um perfeito dulçor e amargor bem equilibradinho, pode ser o ideal para você tomar um copo e querer tomar mais um depois. Mais uma vez, ó, mesma coisa, ésteres baixos de frutas são opcionais, mais uma coisa falando sobre neutra. E é isso aí. Então, como a gente disse, neutra em malte, lúpulo e levedura. Difícil, não é fácil alcançar a neutralidade, mas a gente vê que ela dá certa possibilidade para nós. Então, malte de neutro a médio, lúpulo de neutro a médio baixo, aroma de fermentação de neutro a, a, a ésteres baixos. Então a gente tem ali aquela folguinha para caso a gente não consiga atingir a neutralidade ou não queira atingir a neutralidade. A gente pode não querer também atingir o 100% de neutralidade. Sensação na boca, geralmente leve e fresca. Perfeito, combina com tudo que a gente está falando aqui. Geralmente leve e fresca. Mas o corpo pode chegar a ser médio. Então, quão encorpada ela é. E a gente tem exemplos assim, né? A gente tem exemplos de cervejas que elas são menos encorpadas, mais encorpadas, pensando ali em cerveja comercial. Então, bastante similar. Sensação na boca suave com atenuação média a alta. Então, atenuação é o tanto de açúcares que foi consumido, o tanto de açúcares iniciais, que é aquela relação entre a OG e a FG, a densidade original e a densidade final. Então, a gente tem que ter uma atenuação de média a alta. O que que isso vai fazer? Vai fazer a cerveja ela ficar com menos dulçor residual e ser uma cerveja mais sequinha, mais refrescante, que é o que a gente está buscando aqui. Níveis mais elevados de atenuação podem ser pretendidos para obter o maior perfil de matar a sede. E é aquilo que a gente falou ali, né? Quanto menos doce for, maior vai dar essa sensação de refrescância, de matar a sede. Muito dulçor pode tornar a cerveja enjoativa. Aqui alguns comentários que eu acho que não faz sentido a gente entrar muito, né? Comentários e história, mas
Existe as cream ales pré-proibição, teve a época de proibição nos Estados Unidos, né? Então ele fala aqui que elas eram mais fortes, elas tinham IBUs mais altos, né? Índices de amargor mais altos, e que se você for fazer uma cream ale com índice de amargor mais alto e for mandar para um concurso, você não deve categorizar como cream ale, mas deve categorizar como cerveja histórica. Ele fala aqui um pouco da história da cream ale, como que surgiu, quais que são os contextos históricos. E, por fim, muito interessante aqui para nós, ingredientes característicos, já que a gente vai fazer, né? Então, os ingredientes comumente utilizados e hoje em dia, como eu disse, né, o BJCP já precisa de certa atualização. Então, ele fala aqui muito, né, que os ingredientes utilizados são maltes de 6 fileiras. Isso é algo que a gente não falou nem quando a gente falou lá de malte, mas a gente tem duas variedades que distinguem bem os maltes de 2 fileiras, que eles vão ter 2 grãozinhos, 2 fileiras de grãozinhos, e de 6 fileiras, que eles vão ter 6 fileiras de grãozinho. Nos Estados Unidos era muito comum usar um malte de 6 fileiras, mas está caindo bastante no desuso o malte de 6 fileiras. Isso porque ele tem menos teor de amido, porque ele fica menorzinho assim, né? Você passa a ter mais casca e menos amido, porque você tem mais grãos por fileira, né? Mais grãos por andar. Então você tem mais casca e menos amido, então ele rende menos, é um malte que ele vai render menos. Só que ele tem mais proteína, ele tem mais enzima, então ele é muito bom para usar com adjunto. Só que hoje em dia tem enzima, o malte tá os maltes de 2 fileiras estão muito bem feitos. Então, de certa forma, eu vejo muito caindo nos desuso o malte de 6 fileiras. A gente não vai usar malte de 6 fileiras. A gente vai usar os maltes de 2 fileiras, que são os maltes padrões. Sempre que alguém falar malte, hoje em dia está se referindo a malte de 2 fileiras, que é o chamado American Two Row de 2 filas. Os adjuntos, então você pode usar adjuntos como milho ou arroz, podem chegar até 20%. E aí tem adjuntos até mais açúcar mesmo, né, glicose, e outros açúcares em etapa de fervura. A gente não vai utilizar isso, a gente vai fazer uma cerveja realmente, uma cream ale puro malte. Então, ó, podem chegar, isso é muito importante. Sempre que a gente for ver aqui o guia, ó, podem, tudo bem? Então, podem chegar. Então, não é obrigatório utilizar milho nessa cerveja, a gente não vai utilizar milho. Qualquer variedade de lúpulo pode ser utilizada. E por fim, comparação em estilos, né? Similar a Standard American Lager. Então, Standard American Lager seria American Lager padrão, a Pilsen americana padrão, só que com mais personalidade. Perfeito, é o que a gente quer fazer. Por fim, as estatísticas básicas. A densidade original, a densidade final, a cor, o amargor e o teor alcoólico. A gente vai ter tudo isso lá no nosso programa para criar a receita. Então, agora com uma ideia bem clara da receita na cabeça, a gente quer fazer uma cerveja basicamente neutra, usar malte, um lúpulo, uma levedura clara. Então, vamos colocar tudo isso lá e vamos tentar atingir tudo isso. Bora lá, gente.